Irmãos, abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Oremos mais uma vez. Pai, no teu nome, Jesus Cristo, estamos diante da tua santa presença. Queremos te agradecer, ó Pai amado, por esse país, por esse lugar, por esta manhã de domingo, e que podemos, Senhor, glorificar o teu santo nome, aprendermos mais da tua palavra, termos comunhão com os irmãos, Senhor, estarmos juntos na certeza que tu és o nosso Deus e que todas as coisas cooperam, ó Pai amado, para os bens daquele que te amam. Ó Senhor, somos os teus filhos. Nesta manhã, fique conosco e nos abençoe com a tua palavra, com os louvores. Receba com carinho as nossas orações que colocamos diante do teu santo altar. Vá colocando, ó Pai amado, teu Espírito Santo, teu bálsamo sobre a vida de cada uma pessoa que está aqui nesse momento. Vá quebrando cadeias, vai quebrando barreiras, vai dando a vitória, vai dando a libertação, Senhor, porque o teu nome é poderoso. Ó Senhor Jesus Cristo, tu és o centro aqui nesta manhã, por isso te adoramos, te glorificamos, no teu nome, Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, o livro de Apocalipse, ele traz no meio dos cristãos um pouco de receio, às vezes, de lermos, porque há uma falta de entendimento que o livro é muito difícil de se interpretar, mas na realidade a palavra Apocalipse significa revelação. Amém? Então Deus está revelando aos seus santos as coisas que haveriam de vir a acontecer, as coisas que aconteceriam quando ele revela a João. Amém? Então, uma revelação de Deus para os seus filhos. Claro que vem numa simbologia, porque quando João escreve esse livro, ele está sobre a perseguição do Império Romano. Então, para que os romanos, ao pegarem essa carta, ao lerem essa carta, não entendessem o conteúdo que estava escrito, porque a carta não era endereçada àqueles que não são filhos de Deus. Amém? E vamos uma pequena introdução aqui. O livro de Apocalipse, o tema central é Jesus Cristo e a sua igreja. Amém? É absolutamente sob controle
do Senhor Jesus Cristo sobre a sua igreja. Aquele jargão que nós gostamos de falar, Deus está no controle. Amém? Está mesmo. E o livro do Apocalipse mostra bem sobre isso. Ele poderia ter um nome melhor para nós, uma interpretação, poderia ser chamado de o livro da vida. Ele também poderia ser chamado como livro da vitória final, onde Satanás é preso e Jesus Cristo então triunfa e reina. Amém? Como é bom poder pregar para brasileiros, né? Que a melhor definição que eu poderia dar é o último capítulo da novela. Amém? É isso para nós, né? Um livro que aumenta a nossa fé. Aumenta a fé nessa nossa caminhada. Então, ele é muito importante, deveria ser o livro mais lido por nós cristãos, porque é um livro que aumenta a nossa fé nesta caminhada. A mensagem central que traz esse livro é: arrependei-vos, para que seu nome seja escrito no livro da vida. Amém? Arrependei-vos, para que seu nome seja escrito no livro da vida. As divisões do livro, de 1 a 11, a igreja é perseguida. Dos capítulos 1 a 11, a igreja é perseguida pelos poderes do mundo, onde você vai ver alguma simbologia, como a grande Babilônia, tá bom? A prostituta, a meretriz. Então, são os governos do mundo que têm influência maligna. Então, do capítulo 1 ao 11, a igreja é perseguida pelos governos, tá bom? Pela força militar, pela força política. E também a parte religiosa. Isso do 1 ao 11. Do 12 em diante, o próprio Satanás, o dragão, é quem persegue a igreja de Cristo, que no livro é dada como a mulher que dá a luz. Então, a partir do versículo 12, a luta fica mais acirrada, fica mais titânica. E entre o capítulo 1 e o 11, uma grande visão é importante nesse livro. É quando João está diante do grande trono branco, e Deus está sentado no trono, e à sua direita está um livro. E no livro ele é selado, por dentro e por fora. E um anjo, e há um silêncio no céu naquele instante, e um anjo anuncia: ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E João então chora. Mas por que João chora? Porque se ninguém abrir aquele livro, a justiça de Deus não será colocada sobre esse mundo. Se ninguém abrir aquele livro, meu nome nem o seu estará escrito no livro da vida. Então, por isso que João chora. Por isso que há aquela situação estranha ali, diante de um livro, na mão de Deus, e que ninguém foi achado digno para abrir. Até que um anjo vem e toca em João e diz: não chores mais, João. Eis aí entrando o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, que foi morto, mas venceu, e ele é digno, tem toda a honra e todo o poder para abrir o livro. Amém? Essa é a parte muito importante do começo do livro. Ele está entre os versículos 1 e 12. Mas a partir do capítulo 12, então, a luta começa a ser mais titânica, mais acirrada, mais sangrenta, onde o próprio dragão, o Satanás, começa a perseguir a noiva. E os flagelos de Deus vêm vindo. Entre o capítulo 1 e o 11, Deus vai derramando a sua justiça sobre a humanidade. E cai como os selos, 7 selos, cada selo aberto, cada trombeta aberta, vem trazendo uma destruição, mas não total, é só em parte.
E quando chega a partir do versículo 15, então, como está algo mais forte, mais sangrento, a batalha mais acirrada, então começa a vir os 7 flagelos, em que Deus agora não destrói em parte, como ele fazia com os 7 selos ou as 7 trombetas, onde ele mostrava que haveria, o que ele haveria de vir a fazer. E mesmo assim, com a destruição em parte da terra, dos rios e mares, o ser humano não se voltou a Deus, blasfemou contra Deus. Então, a partir do versículo 15, os 7 flagelos são mais intensos. Mas a partir do capítulo 18, então, anuncia-se: cai a grande meretriz, caiu a Babilônia, ou seja, os governos da terra perderam. No capítulo 19, o falso profeta e a besta, que são os poderes religiosos, caem e são lançados no lago do fogo, onde ardem em enxofre, são lançados vivos. E no capítulo 20, o próprio Satanás, então, ele é derrotado e lançado no grande abismo. Amém? Capítulo 21. Obrigado. Capítulo 21 e 22. Surge, então, um novo céu e uma nova terra. Oh, glória, né? A nova Jerusalém. E ali, então, Jesus Cristo vai reinar com seus filhos, amém? Aqueles que foram fiéis, que tinham suas vestes brancas, ficaram firmes até o fim, amém? Sobre isso é só a introdução para os irmãos terem noção de como é o livro de Apocalipse, onde devemos ler mais, nos aprofundar mais. A gente vê também alguns detalhes, como 7 candeeiros, 7 taças, 7 selos, 7 trombetas, 7 flagelos. E o número 7, ele representa muitas coisas, mas a gente pode ficar com 2, mais importante, para nós termos uma melhor compreensão. O 7 aqui significa a totalidade ou a perfeição. Amém? Então, quando vê os 7 Espíritos de Deus, né, que sondam a terra, que vem tudo, então ou seja, a totalidade, toda a terra. A carta às 7 igrejas, então, a todas as igrejas, a totalidade das igrejas. Por isso que Jesus Cristo, sempre no final de cada carta, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às, no plural, igrejas. Amém? João e o Império Romano. Para os irmãos terem entendimento em qual foi o contexto que João recebe essa ordem de escrever isso, voltando um pouco no tempo, João estava em Éfeso, ele já estava mais ou menos com 90 anos, ou seja, nós estamos falando da era cristã, mais ou menos entre o ano 95 e 96. Todos os outros discípulos já haviam sido martirizados, já estavam mortos, só havia ficado João. E ele estava ainda pregando. Ele era conhecido como um grande evangelista, também era conhecido ali na região como um profeta. Havia uma importância sobre a vida de João e suas responsabilidades no pregar a palavra de Deus. Mas Jesus Cristo havia subido e disse que iria voltar. E João teria, calcula-se que lá seus 30 anos, por aí, alguma coisa, e Jesus Cristo foi embora. E a última vez que João viu, eu falei João Batista, desculpe, irmãos, é João, tá? E a última vez que João viu Jesus foi quando ele foi assunto ao céu. Amém?
E havia 2 anjos e disse: olha, o que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus Cristo irá voltar. Então, ainda com isso na memória, ou com isso na lembrança, João agora na sua velhice, seus 90 anos, João é um cidadão romano, tem seu direito de estar livre sobre o Império Romano, mas veio um imperador e começa a perseguir a igreja. E João, então, perde seus direitos e ele é exilado como preso político na ilha de Patmos. Nesta ilha, uma ilha terrível, onde só ficavam os condenados pelo país, pelo Império Romano. Então, era uma colônia penal e lá estava João. E quando ele chega nesta ilha, então, ele, ao chegar na ilha, ele tem uma visão de Jesus Cristo e ele faz questão de escrever agora como Jesus Cristo é glorificado. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem no livro de Apocalipse, capítulo 1, a partir do 11. Amém? Dizendo que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol da sua força. Amém? Assim que João vê Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz para ele: João, sobe para cá e escreve essas coisas que vou te mostrar. Amém? Foi nesse contexto, então, que João escreve o livro de Apocalipse. Foi entregado pelo próprio Jesus Cristo, para ele que trouxesse cartas de exortações à sua igreja. Amém? Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Esse é Jesus Cristo, está dizendo para a sua igreja. Nós temos que ter um entendimento também de como era a igreja de Sardes. A cidade de Sardes, ou melhor falando, a ilha de Sardes, ela foi criada em 700 antes de Cristo. Ela fica naquela região da Ásia Menor, era uma cidade muito importante. Ela tinha uma localização privilegiada, montanhosa, estratégica localização geográfica. Para os irmãos terem um pouco de noção sobre isso, era muito alto, 500 metros de altitude ao nível do mar. Então, se o inimigo chegasse para atacar a cidade, lá de cima do alto, eles viam a muitos quilômetros alguém chegando. E eles também não precisavam se preocupar com o inimigo, porque geograficamente ela era montanhosa, uma muralha natural, e eles só colocaram portões nessas muralhas. Então não havia como o inimigo penetrar. Era quase impossível, ou praticamente impossível, de um exército atacar entrando pela porta da frente. Era uma potência militar e havia um rio lá que tinha muito ouro.
Então a cidade era rica por causa da questão do ouro e a questão também da indústria sobre tecidos. Havia muito tecidos e vinha gente do mundo, né, conhecido daquela parte, de muitos lugares, para comercializar ali roupas. Então era uma cidade que tinha dinheiro, que tinha uma importância militar e que tinha uma influência naquela região. Amém? No século V a.C., o rei Ciro, um persa, 200 anos depois, ele veio e tentou conquistar a cidade. E parou com seu exército em volta da cidade e ficou observando durante 14 dias. E ele olhava e não havia como colocar o exército dele lá em cima. E o povo lá em cima também, sabendo que exército nenhum havia entrado, não se preocupava. Mas o rei Ciro e seus generais observaram que um soldado de Sardes entrou e saiu por uma falha na montanha, uma encosta na montanha, uma brecha que havia. Uma pessoa passou. E eles esperaram a noite cair e mandaram alguns soldados escalar aquela parte. E um soldado penetrou pelaquela brecha, entrou dentro da cidade e a cidade estava dormindo. Os soldados dormiam, a sentinela dormia. Então esse soldado persa abriu os portões das muralhas e todo o exército sírio, o exército persa, entrou à noite e conquistou aquela cidade da noite para o dia. Quando amanheceram, aquele povo, então, anoiteceu, eles eram livres. Amanheceu, eles eram escravos. Um inferno tinha se colocado na cidade. Muitos mortos, muitos destruídos. Então, por isso que Jesus Cristo fala algo sobre este contexto histórico dessa cidade. Então, quando Jesus manda a carta, ele fala alguma coisa sobre isso. Alexandre o Grande, reconstruiu, mas antes disso, no século II, também teve outra invasão, mas Alexandre o Grande reconstruiu e a helenizou, ou seja, trouxe a cultura dos gregos para dentro dessa cidade, e uma coisa que Alexandre fez foi trazer a deusa Cibele. Essa deusa Cibele se tornou a padroeira da cidade de Sardes. No ano 17, houve um terremoto. No ano 17, já estamos falando da era cristã, tá bom? Houve um terremoto e o imperador Tibérios a reconstruiu. Ou seja, os romanos mandaram investimento, mandaram homens e construíram muito mais coisas lá. Então, nessa cidade havia influência dos persas, havia influência dos gregos, na questão dos deuses, e havia então um mundanismo que entrou através dos romanos, e também muito mais a questão da idolatria. Era uma cidade muito idólatra, adorava então Cibele como a padroeira, adorava Zeus, adorava Dionísio, conhecido como deus do vinho, que tem a versão dos romanos, deus Baco. Essa era a cidade. A igreja, então, era rica, ou melhor falando, a cidade, rica e degenerada. Jesus Cristo diz: conheço as tuas obras, que tens nome que vive e estás morto. É isso que Jesus Cristo está dizendo à igreja. A igreja tinha fama na região, tinha nome na região, mas espiritualmente estava morta. Essa era a igreja. Se você analisar, Jesus Cristo é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele olha a igreja,
e ele dá, como podemos dizer, o veredito. E o veredito dessa igreja não era muito boa. A igreja já estava morta. Se formos trazer para os dias de hoje, como a gente costuma falar no Brasil, é propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Era rica, degenerada. Ao invés de ser luz naquela região, a igreja tinha se adequado ao mundanismo da cidade e estava imitando a cidade. Era um sal que não tinha sabor, não servia para salgar. E o próprio dono da igreja, então o médico do médico, dá o diagnóstico. Você está morta. É uma igreja morta. É isso que Jesus Cristo está falando para a sua igreja. Interessante que analisarmos a igreja do século primitivo, né? A igreja primitiva nos primeiros séculos, a igreja na história da restauração, a igreja na história protestante, a igreja dos últimos dias que somos nós, esta palavra continua viva. Amém? Esta palavra continua a mesma. Esta palavra continua atual para os nossos dias e para as nossas vidas. Amém? Havia, então, 3 tipos de pessoas nesta igreja. Pessoas mortas, pessoas sonolentas, aquelas que deveriam ser despertadas, sacudidas. E havia as pessoas fiéis, que no final da carta que a gente leu, estariam passando a eternidade junto com o Pai. Amém? É sobre esta igreja que Jesus Cristo está falando. Versículo 2 diz assim: sê vigilante, vigia. Interessante que esta palavra de ser vigilante, se você olhar lá em Mateus 26, 41, diz assim: vigiai e orai para não cair em tentação. Vigiai e orai para não cair em tentação. E Jesus Cristo está dizendo para a igreja: ser vigilante. Agora, se os irmãos lembrarem que contexto que lá em Mateus Jesus Cristo diz para os seus discípulos: vigiai e orai para não cairdes em tentação, o contexto é que Jesus tinha convidado eles para orar e eles faziam o quê? Dormiam. Jesus Cristo chamava para orar e eles dormiam. Então, ser vigilante. Jesus Cristo está dizendo. Ó, interessante, ó. Vigia, ora para não cair em tentação. Então, quem cai em tentação é porque não orou e não vigiou. Vamos lá de novo? Vigiai e orai para não cair em tentação. Quem cai em tentação é porque não orou. Se não orou é porque não vigiou. Jesus Cristo diz: ser vigilante. Amém? Pastor, o que isso tem a ver com a cidade? Tem tudo. Porque quando a cidade não vigiou, quando deixou uma brecha, o inimigo entrou e saqueou a cidade caiu diante do inimigo. E todo aquele orgulho, toda aquela riqueza, toda aquela pompa caiu por terra, viraram escravos. Jesus Cristo está dizendo: abra o olho, igreja. Acorda, desperta, sê vigilante. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes. Irmãos, eu tenho visto algumas propagandas, eu vou abrir um parênteses aqui,
sobre a questão do anticristo, até porque a Bíblia fala, né? O falso profeta, o anticristo, o dragão. E eu tenho visto tantas propagandas que têm me chamado a atenção. Uma propaganda da Volkswagen, em que no meio de um rebanho de ovelhas branquinhas, nasce um bode preto. Quem que já viu essa? Alguém já viu? Ninguém viu? Procure aí, irmãos. É interessante. No meio de um rebanho de ovelhas brancas, nasce um bode preto. E esse bode preto, com o passar dos dias, vai se tornando líder das ovelhas brancas. Quando a gente lê Apocalipse, a gente começa, ou a Bíblia, a gente tem um entendimento. Que coisa é essa? Como é que um bode preto sai do meio das ovelhas e agora é líder, é reconhecido? E está liderando as ovelhas agora. Interessante. Antes eles faziam algo subliminar, agora está escancarado. Um bode preto, líder das ovelhas, para vender um carro. Outro que me chamou muito a atenção, da Boticário, eu acho que essa é até brasileira. Um rapaz entra tímido, inseguro, diante de como se fosse um cinema, um teatro, e ele vai ter que falar ao público, ele está inseguro. E nisso entra um dragão mesmo, e coloca do espírito dele sobre esse rapaz. Eles fazem um pacto. Quem já viu essa propaganda? Já viu? Amém? É uma coisa interessante. Então, depois que eles têm um contato, um pacto com o dragão, aí então aquele jovem palestra e fala para aquela multidão com muita autoridade. E se nós vemos o anticristo, é assim mesmo. O inimigo colocará sobre o espírito dele, sobre o anticristo, para que ele fale com autoridade e engane multidões. Os filmes, eu que gosto de ver, não sei se os irmãos gostam, eu gosto de ver aqueles filmes de super-heróis. O filme chamado X-Men, quem já viu esses filmes? Tem gente que não gosta, acha uma bobeira, tem os irmãos que gostam também. Mas o penúltimo filme, que agora lançaram o penúltimo, o título era Apocalipse. E para quem gosta dos super-heróis, como Thor, Hulk, né, e Homem de Ferro, Capitão América, foi lançado os Avengers. Quem viu? E não, isso. Hã? Perca de tempo, interessante. Deixa eu dizer para os irmãos, qual que era o nome desse filme que eles lançaram agora, os super-heróis? The End Game, o que é? O jogo final, o fim do jogo, acabou. E se os irmãos analisarem no primeiro minuto do filme, sabe o que acontece, irmãos? Eles simulam um arrebatamento. E todo o filme gira em torno desse arrebatamento, porque para eles o arrebatamento foi errado, porque os que ficaram perderam os entes queridos, parte da família foi e eles ficaram. Então eles lutam no filme para voltar no tempo, para tentar acabar com o arrebatamento. É uma coisa interessante, irmãos, porque Hollywood está mostrando isso. Há um mês também atrás, Rúbia me chamou a atenção sobre uma lei aqui da Geórgia, do estado em que moramos, a questão do aborto. Não sei se os irmãos ouviram sobre isso. Isso. O bebê, aos 18 dias, já começa o coração a tocar. O feto, né? Aos 18 dias, o coração já começa a bater. Então, a Geórgia está querendo, fazendo uma campanha para que a partir dos 18 dias não tenha mais aborto.
Mas, se eu não me engano, não aconteceu isso. A lei parece que é até 3 meses, não é isso? Acima de 3 meses, aqui na Geórgia, tem outros estados não. Se eu não me engano, acima de 3 meses não pode mais haver aborto legal aqui na Geórgia. Proibido. Em outros estados, até o 8º mês, o 9º mês, pode-se matar a criança. Por causa dessa lei, 3 empresas de Hollywood que fazem seriados aqui em Atlanta, na Geórgia, saíram do estado, foram embora. E Nathalie, minha filha, com 13 anos, mas o que tem a ver a isso, pai? Por que eles saíram? Tem a ver, tudo a ver, está tudo interligado. Quem quer sangue inocente são os mesmos que manipulam as mídias. Também saem, ou seja, ou vocês matam as crianças, ou nós não colocamos dinheiro na sua cidade, não investimos dinheiro na sua cidade. Trocamos vidas inocentes por ouro, por dinheiro. É isso. Macron, presidente da França, já organizou com alguns países um só exército. Não sei se os irmãos viram essa notícia. Vários países, se não me engano, são 9 países que já aderiram lá na Europa em ter um só exército. Pastor, por que você está falando isso? É um quebra-cabeça, irmão. As peças estão se encaixando. É o fim dos tempos. É o Apocalipse, a palavra de Deus. Um só exército. Estão se organizando. Crusher, genro de Trump, está negociando a paz sobre Israel e Palestina. Quem lê Bíblia sabe sobre o que estamos falando, a falsa paz. A mesquita em Jerusalém já foi interditada, sob o pretexto que foi ilegalmente construída naquele lugar. E há grandes rumores da construção do 3º templo em Jerusalém. São profecias bíblicas que nos trazem à memória essa questão do fim dos tempos. O Vaticano anunciou o Crislã. Quem ouviu falar sobre isso? Se o anticristo está às portas, é porque a vinda de Jesus Cristo é eminente. Amém? Acorda, desperta, levanta. Do inglês, né? Wake up. É isso que Jesus Cristo está dizendo para a sua igreja. Uma das coisas, irmãos, que mais me chamou a atenção, pessoalmente, tá bom? É que quando eu era menino, adolescente e adulto também, já estou chegando na melhor fase da vida de ancião, né? Eu sempre ouvia falar sobre a maçonaria, e era aquele segredo, aquelas coisas tudo escondidas. Nos últimos anos parece que há uma pressa. A maçonaria abriu as portas. Você sabe de quase tudo aí pela internet. Mas eles que faziam algo interessante, se na faculdade de Direito algum aluno estava se despontando, eles iam lá e assediavam o melhor advogado e traziam para a maçonaria. Na medicina, eles iam lá, assediavam os melhores estudantes, os melhores médicos e traziam para seu grupo. Aquele político que estava se destacando, trazia. Aquele jovem de influência em certas áreas, eles iam lá e secretamente os traziam para a maçonaria, para sempre ter líderes em lugares estratégicos.
Agora eles abriram as portas, irmãos. Lá na cidade, no interior onde é que estávamos, eles nos convidavam, assim como quem convida um irmão para ir no culto da igreja. Ei, vamos lá na maçonaria. Ei, vamos lá que hoje vai ter uma reunião. Está assim, todo mundo está indo, as portas estão abertas. Chamou-me muita atenção, algo que era em segredo, era para poucos, eram escolhidos. Parece que há uma certa urgência no meio deles. Voltando ao texto, irmãos. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Consolida. Aqui nós podemos fazer uma análise espiritual sobre a nossa vida. Como está a minha vida diante de Deus? Tenho sede pela palavra de Deus? Tenho fome pelas coisas de Deus? Como está a minha vida? Tenho sido um zumbi, né, um morto-vivo? Tenho sido que nem aquela igreja, que tenho nome que estou vivo, tenho fama que estou vivo, sou até conhecido como um cristão, como um pregador, como um levita, como um adorador? Mas será que minhas obras estão sendo achadas dignas diante de Deus? Será que estou vivo espiritualmente diante de Deus? Aqui é onde cada um pode se analisar. E essa palavra veio para me despertar, para me acordar, para me sacudir. Entender que a vida não é só o trabalho, não é só a correria da América, não é só vai para lá e vai para cá. Temos que estar firmes e vigilantes, orando na presença do nosso Deus. Amém? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. O que tens recebido e ouvido. Irmãos, se você analisar a sua vida cristã, o que você tem recebido, o que você tem ouvido, desde o começo da sua conversão, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem te justificado, mas ela tem te alicerçado na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E quando o irmão tiver mais ou menos assim, com sono espiritual, né, querendo dormir espiritualmente, aquele sono que vem para a morte espiritual, o irmão traga à sua memória as coisas que tens ouvido da parte de Deus. Amém? Aquele filho pródigo, né? Quando ele está lá no mundo, longe da presença do Pai, ele traz a memória. Na casa do meu pai havia alimento. Na casa do meu pai havia abrigo. Na casa do meu pai havia segurança. Amém? Então temos que trazer à memória o que nos traz a certeza para andarmos nessa caminhada e longe de nós o sono da morte. Jesus diz: arrepende-te. Você não se parece comigo. Jesus Cristo está dizendo para a igreja: arrepende-te. Você não tem nada de cristão. Certa vez um homem chamado Gandhi, ele, um indiano, saiu da Índia na época em que a Inglaterra dominava a Índia, e ele fez direito na Inglaterra. É um homem muito inteligente, um homem que libertou a Índia sem levantar uma arma. Só colocou 1 milhão de indianos, né, sentados e esperando os ingleses saírem da terra deles. Ficaram lá jejuando e esperando. Não guerrearam e eles saíram. Mas Gandhi, sabendo do cristianismo e dominava muito bem o inglês,
e começou a ler a Bíblia e se empolgou com Jesus Cristo. E um dia ele foi à igreja. E quando ele entrou na igreja, ou tentando entrar na igreja, algumas pessoas olharam para eles e dão um entendimento que alguns obreiros ou diácono barraram ele e disseram: aqui você não entra. Você não pode entrar, pessoas como você não entram aqui. Aqui não há lugar para você. Então Gandhi sai. E anos mais tarde, um certo evangelista famoso, conversando com ele, perguntou: o que você acha, né, dos cristãos? E ele disse: olha, Cristo eu conheço e tenho grande admiração, e li e me interessei por esse assunto, mas vocês, os cristãos, nada têm de parecido com Cristo. Foi a palavra que ele deu a este evangelista. Jesus Cristo está dizendo: arrependei-vos, porque vocês estão mortos e não tem nada parecido comigo. Alexandre o Grande, certa vez, trouxeram um soldado diante dele, e o soldado era indisciplinado, tinha problemas. Mas e Alexandre, um grande conquistador, havia disciplina, militarismo e tudo mais. Ele não quis saber, que mandou dar cadeia para esse soldado. Mas o pessoal disse para ele: olha, o nome desse soldado é Alexandre. Não é Alexandre o Grande, é Alexandre? Chama ele até minha presença. Aí o soldado chegou na presença do grande conquistador, e o grande conquistador olhou para ele e disse: olha, de duas uma, ou você muda o teu caráter, ou você troca de nome. Porque com Alexandre e indisciplinado você não serve. Jesus Cristo está dizendo: mude de nome. Mude de nome. Você é um cristão. Amém? Paulo diz assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? É a melhor definição. Paulo vivia para Cristo. Ele já não vivia, mas ele era Cristo, a vontade de Cristo. Imitadores de Cristo devemos ser. Arrepende-te também, dá o sentido daquela situação sobre a apostasia. Não sei se os irmãos conhecem aquela velha história do sapo. Diz a historinha, né? Que se tu colocar no fogão uma panela quente, uma panela com água quente, fervendo, e se tu pegar um sapo e jogar dentro da panela, é só uma historinha, tá, irmãos? Jogar o sapo dentro da água fervente, o sapo vai pular fora, né? Não vai ficar, a água está muito quente. Mas se você botar uma água fria e o fogo bem baixinho e colocar o sapo dentro da panela, a água vai subindo a temperatura lentamente. E o sapo vai percebendo, mas é um calorzinho gostoso, ele vai ficando. Vai se acostumando com aquele calor e vai subindo a temperatura. E ele se mexe um pouco, mas vai acostumando com aquele calor. E sobe mais um pouco a temperatura e ele se mexe um pouco e acostuma. E até que chega o momento que as suas vísceras internas são cozidas e o sapo não percebe e morre naquela situação. Isto é apostasia no meio da igreja. O pecado vem e nos acostumamos. O mundanismo vem e nos acostumamos. E passamos a ser que nem Sardes, uma igreja morta. Só nome de que vive. Poucas pessoas dignas. Versículo 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Umas poucas pessoas
dignas. Eu fico pensando naquela situação sobre o joio e o trigo, né? O joio e o trigo. O joio a gente pode definir como uma erva daninha, um mato, tá bom? Um capim, como a gente chama lá no sul. E o trigo, algo que dá fruto. Quando é plantado, os dois, quando estão começando a germinar lá no campo, se tu for cortar o joio ele é muito parecido com o trigo. Não é tão fácil de identificar a diferença. Normalmente se retira os dois. Por isso que Jesus diz, não, deixa o joio no meio do trigo. Porque o trigo cresce e ele dá uma flor, e ele dá fruto, e o joio não. Aquele que não dá fruto, né? Então é separado depois e jogado no fogo, para nada serve. Mas aquele que dá fruto, então é aproveitado. Amém? Então, sobre a questão do joio e trigo, nessa igreja há poucas pessoas. O meu entendimento é que havia pouco trigo no meio de muito joio. Muito joio e pouco trigo. A gente tem sempre o entendimento que é muito trigo e pouco joio, mas nesse caso Jesus está falando que são poucos os fiéis. Pouco trigo no meio de muito joio. Jesus Cristo diz, ao vencedor. Eu gostaria que os irmãos abrissem Apocalipse 7. Já estou terminando, irmãos. Apocalipse 7. Eu gostaria de lermos juntos, do 13 ao 17. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? E João respondeu-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Esse é o vencedor. Irmãos, no grego, essa palavra, ao vencedor, o verbo é um pouquinho diferente. Jesus está falando ao que está vencendo. É algo que está no momento. Por exemplo, eu estou falando agora. Eu estou andando agora. E Jesus Cristo está dizendo, aquele que está vencendo agora. Amém? É agora. O irmão estava sentado ali e alguém disse para ele, ó, faz a Santa Ceia e o dízimo. E agora? O irmão tem que estar pronto agora. Amém? É agora. Pastor João vai viajar muito e ele vai escalar alguém aqui no seu lugar. E o irmão tem que estar pronto agora. Amém? Jesus Cristo vem e vai levar a sua igreja agora. O irmão tem que estar pronto agora. Não sabemos nem o dia nem a hora. A gente vê os sinais, mas a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Quem está falando é o próprio Jesus Cristo para a sua igreja. Abra o olho, desperta, acorda, ou você vai para o inferno. Está bem claro isso. O livro da vida, voltando para
capítulo 3. Estamos terminando. Jesus Cristo diz que o seu nome será escrito no livro da vida. De modo algum tirarei o seu nome do livro da vida. Aqui é a coisa mais importante para nós, talvez entendermos, porque quando Jesus Cristo manda os seus discípulos sair pregando nas aldeias, os discípulos voltam alegres e falando para Jesus Cristo: olha a autoridade que tu nos deste. Saímos por aí e quando nós curávamos em teu nome e nós também expulsamos demônios. Os demônios, ao nos virem por causa da tua autoridade que foi colocada em nós, os demônios fugiam, as pessoas eram libertas. Jesus Cristo olhou para eles e disse: não se alegrem por causa disso, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus. E Jesus Cristo diz: confessarei o teu nome diante de Deus e de seus anjos. É a tríplice promessa que Jesus faz aí. Ao vencedor será vestido de vestes brancas. Ou seja, você só vai chegar diante de Deus santificado, justificado. Vestes brancas. Seu nome será escrito no livro da vida. E Jesus Cristo confessará diante do Pai e dos anjos o seu nome. Amém? Essa é a tríplice promessa de Jesus Cristo. E eu gostaria, irmãos, aqui contrariando tudo que se entende em questão de pregação, que nunca se deve ler o final, mas eu gostaria de lermos todos juntos o versículo 6, desculpa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos repetir? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Desperta, acorda, desperta, ó tu que dormes. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida.